Olá, camaradas, mais um vídeo do canal Marxismo Bárbaro. Meu nome é João Paulo e nós estamos dando continuidade ao curso sobre dialética de Hegel e de Marx. E hoje também de Piaget. Nós vamos descobrir por que Piaget entra nessa história, que é um psicólogo, do desenvolvimento infantil. E eu tô tentando gravar em meio a chuva, que talvez venha aqui de madrugada, e minha gata grávida e cheia de energia. Então, se sair algum som estranho, você já sabe, ou é chuva ou é minha gata, tentando se livrar do tédio. Então, hoje nós vamos debater, como na apresentação do vídeo já diz, o que é necessidade, o que é o efetivo, o que é o absoluto e nós estamos quase concluindo o debate sobre a essência, de acordo com a dialética, sobre a doutrina da essência, tá? Então nós estamos terminando o segundo livro da ciência da lógica de Hegel e hoje eu vou falar dessa parte de Hegel, onde ele entra na chamada existência. Não na existência, desculpe, na efetividade, que é mais do que a existência. E nós vamos avançar juntos nesse sentido, tá bom? Pois vamos lá, vamos direto para a aula. Antes eu quero recapitular que o último assunto do qual tratamos no vídeo anterior foi o externo e o interno. Nós descobrimos que o externo e o interno não são duas coisas diferentes, não são dois lados diferentes. O externo é o próprio interno que vai para fora. Tá? O externo é o próprio interno que vai para fora. Por exemplo, um artista só vai fazer um poema ou uma obra de arte que ele é daquilo que ele é internamente. Se ele é um bom artista, ele vai fazer uma boa obra, certo? O que ele é externamente, ele é internamente. Isso vale para a psicologia, por exemplo. O que a gente como personalidade interna se expressa externamente. A nossa personalidade, que é interna, se expressa na nossa prática, no nosso lado externo. Então há uma unidade, não há nem sequer uma unidade do interno e externo, eles são o mesmo, são um como se fosse dois. Mas o externo, ele não esconde o interno, ao contrário, o externo revela o interno. Tá? Então, essa unidade do interno e do externo, em primeiro lugar, vai dar na efetividade. A efetividade, já foi direto assim ao resumo, a efetividade é a unidade da essência, que é o interno, vamos dizer assim, e da existência, que é o externo ou ser, vamos dizer assim. Tá? Então, assim, a efetividade é um conceito mais pleno, mais profundo do que a mera existência. Existe o conceito de existência, mas existência é como se fosse um externo. A efetividade é essa união de essência e ser e essência, entre a existência externa e confusa, bagunçada, e a essência que não se revela. A essência passa a se revelar do lado externo e o lado externo passa a se revelar no lado interno. Então, a efetividade é mais do que a mera existência, é mais do que a essência. Ele é tudo isso. Ele é tudo isso. Tá certo? E aí nisso que a gente chega no conceito de absoluto. O absoluto é isso mesmo, ele é absoluto. Como você chegou com uma realidade total, se a gente for olhar a realidade, ela é externa e interna ao mesmo tempo, essa unidade do interno e do externo como um só forma algo absoluto. É a realidade absoluta. Tá? Então a gente chega ao absoluto como expressão dessa unidade do interno e do externo, em que o interno é igual ao externo e o externo é igual ao interno. São uma coisa só. Então a gente chega ao absoluto. Vamos pensar na palavra absoluto. Vamos refletir sobre o que a palavra significa. Tá? O absoluto dá a ideia de que ele não é nada em específico. Ele não é nada em específico, ele é absoluto.
Ele não se limita a ser nada em específico. Ao mesmo tempo, a palavra absoluto, a palavra que expressa na realidade do absoluto, tá? A palavra absoluto dá a ideia de que ele tem tudo dentro dele, todos os predicados dentro dele, todas as determinações dentro dele, tudo aquilo que é característica dentro dele. Ele tem tudo dentro dele, ele tem esses dois lados. Ele não é nada em específico, ele não se confunde com nada em específico. Como se tudo que fosse específico estivesse fora dele, porque ele é o absoluto. E ao mesmo tempo ele tem tudo dentro dele, porque ele é o absoluto. Então, na palavra absoluto já dá essa ideia de duplicidade, em que ele não se confunde com nada, não é nada em específico, e ao mesmo tempo ele tem tudo dentro dele, certo? Então, isso é o absoluto. Isso é uma primeira reflexão do absoluto, tá? Então, a gente tem que fazer como é que o absoluto chega à sua realidade, né? Sua realidade. O absoluto, em primeiro lugar, ele tem um lado externo, vamos dizer assim, ele tem uma reflexão sobre ele, uma reflexão não necessariamente mental, não apenas mental, mas uma reflexão que ele se reflete a si mesmo, tá? Então, você vê se a gente for expor o absoluto, tudo é o absoluto, é as aulas anteriores que a gente fez, certo? Existe uma exposição negativa do absoluto. Como é a exposição relativa? Ou negativa, quer dizer. Ela é negativa no sentido que nós chegamos ao absoluto a partir de tudo que nós tratamos nas outras aulas. O ser, o nada, o mundo em si, o mundo da essência, a existência. Tudo que nós já tratamos nos outros vídeos, nas outras aulas, são formas do absoluto, são categorias do absoluto, da qual a gente chegou até o absoluto, que é a aula de hoje. Então nós temos essa exposição negativa, vamos dizer assim, que está nas costas do absoluto, que está nos vídeos anteriores que nós tratamos, né? Qualidade, quantidade e tudo mais. Todas essas categorias que nós já tratamos são o que está nas costas, estão dentro do absoluto, eles se dissolvem dentro do absoluto, eles desabam dentro do absoluto, e o absoluto meio que anula eles. Mas também é uma exposição do absoluto que é para frente. Ou seja, o absoluto, como ele tem a diferença dentro dele mesmo, existe coisas diferentes, existe um caderno, um lápis, né? Existe a parede aqui atrás, a porta, sendo bem simples mesmo assim, na exposição, mas o absoluto, ele ao ser exposto, ele tem como se fosse um lado externo dele mesmo, um lado externo, tá? E aí nós chegamos à nova categoria, que é o atributo do absoluto. Como é que se chega ao atributo de forma errada, mas se chega, tá? O certo é partir do absoluto e avançar. Você chega a um atributo absoluto avançando no absoluto. Ele vai ganhando características, mas características novas, categorias novas, determinações novas. Mas uma forma de expor esse absoluto, que é o atributo, é o seguinte: o absoluto é um atributo da realidade. Então, se você pega todas as coisas do universo, do mundo, do cosmos, e você chega à conclusão de que dentro deles há uma coisa só, um absoluto, esse absoluto é um atributo. As coisas têm o atributo de ter o absoluto, certo? As coisas têm um atributo, ou seja, elas são, no fundo, uma coisa só. Todas as coisas são uma coisa só. Ou melhor, tem dentro delas uma coisa só. Isso é o atributo absoluto, ou seja, é o principal atributo que o mundo tem, porque é um atributo que está em todas as coisas. É um atributo que está em todas as coisas. Então o absoluto, ele é um absoluto relativo, não é um absoluto de fato absoluto.
porque ele é relativo às coisas, aos entes, às entidades, aos objetos, às coisas mesmo que são visíveis. Então, o absoluto, ele é reduzido a atributo. A atributo, ele é uma característica, vamos dizer assim, de todas as coisas. Tá? Mas nisso ele está limitado, né? Está limitado, ele não é o próprio absoluto propriamente dito, mas ele está reduzido a atributo. Pois bem, o atributo ele tem um problema, porque o atributo está aqui e ele é um meio termo, ele está no meio em que embaixo está o absoluto total, né? A totalidade do absoluto, e acima está as maneiras ou modos, o modo, a maneira. Tá? Então ele está entre o atributo, ele expressa o absoluto que está aqui embaixo, né? Logicamente embaixo, e acima está o modo, a maneira, tá? É como se fosse esse modo, a maneira fosse o lado externo do atributo. Na verdade, o atributo não, do absoluto. O absoluto não tem de fato um lado externo, mas ele age como se fosse externo, porque ele se manifesta. A realidade que se manifesta é a manifestação do absoluto. Como o absoluto, o conteúdo do absoluto é manifestar-se, ele é a própria manifestação dele mesmo. Ele é a própria manifestação dele mesmo. Então, olha só, parece para um observador comum, um filósofo comum, como Spinoza, Spinoza pega aqui o modo de um lado, né, o lado externo, e como se fosse uma coisa separada e fora o absoluto, que ele chama de substância, né? Nós vamos tratar ainda de substância de forma melhor, mas o Spinoza chama a substância ele chama o absoluto de substância. Hegel no meio absoluto. O absoluto está aqui e aqui está o modo, vamos dizer assim, as características, sendo bem simplório, do lado externo. O Hegel vai dizer não. O próprio absoluto, ele é a manifestação. Não está aqui a manifestação e aqui está o absoluto. Não, o próprio absoluto se manifesta a si mesmo, a si próprio. Então, veja que acontece uma volta do atributo do absoluto para dentro de si mesmo. O absoluto, ele se manifesta e retorna para si mesmo. Se manifesta e retorna para si mesmo. Isso é a negação da negação, que a gente chama, né? Ele se negou, mas essa negação foi um retorno para dentro de si mesmo. Então, o modo e o atributo, tanto o modo quanto o atributo, não são um lado externo, apenas externo do absoluto. São também um lado interno do absoluto. Porque eles não estão fora do absoluto, eles estão indo para dentro também do absoluto. Então, eles são a manifestação da parte interna do absoluto. Então, o absoluto é a própria manifestação. O absoluto é a própria manifestação. Essa manifestação não está como fora, está como dentro. O procedimento errado para se chegar no absoluto, o procedimento incompleto, é o que não parte do absoluto, que é o que foi feito por Spinoza. Você tem dois métodos errados, na verdade. Você considera existe o absoluto e ponto final, você trata isso como uma premissa, como uma condição do raciocínio, como um princípio. Olha, existe um absoluto e agora nós vamos deduzir toda a verdade porque existe o absoluto. E todas as coisas são nada mais do que manifestação desse absoluto. Isso é um modo errado. Você não derivou o absoluto, você não chegou ao absoluto que nem Hegel chegou. Outra forma de fazer isso é partir dos atributos, partir dos modos. Então, existem todas as coisas e a partir de todas as coisas você deduz que existe um absoluto que está em todas as coisas. Esse também é um modo errado. Esse é um modo errado também. O que é que Hegel diz? Nós vamos derivar o absoluto
E uma vez chegado à ideia do absoluto, a realidade que é o absoluto, a realidade como absoluto, você deriva o atributo, o modo e tudo mais. E você descobre que esse atributo e esses modos, essas maneiras, não são fora, não são exatamente fora do absoluto, mas são a manifestação do próprio absoluto, tá? Hoje a aula vai ser um pouquinho longa, mas vai valer a pena porque nós vamos inclusive atualizar Hegel. Nós vamos atualizar esse livro. Fechado isso, respire e nós vamos para o próximo capítulo, o próximo assunto, tá? Que é o seguinte, nós vamos ver a efetividade como efetividade. Então nós vamos debater efetivo, possibilidade, contingência, necessidade, tá? A gente vai ver esses como formal, como real e absoluto. Como relacionar dialeticamente as possibilidades da realidade, a necessidade, se é que existe necessidade na realidade. Necessidade é uma coisa que é e tem que ser assim, tá? A necessidade tem força de lei, tá bom? Lei não jurídica, mas lei da realidade. A realidade tem essa lei que ela tem que funcionar exatamente assim. E a contingência. A contingência é algo que pode ser ou pode não ser assim, tanto faz. Na prática, tanto faz. Por exemplo, antes de uma crise econômica, tem ou não inflação? Não é obrigatório que antes de uma crise econômica tenha uma inflação importante. É contingente. Pode ou não acontecer, não é uma lei, tá? Não é uma necessidade, ele pode ou não acontecer. Nós vamos mais tarde debater o acaso. O acaso não é contingência, o acaso é acaso. Contingência é aquilo que pode ou não acontecer, tá? E aí nós vamos debater possibilidade. A primeira coisa que a gente tem que debater na efetividade, que é essa unidade de ser e essência, que é essa unidade de interno e externo como uma coisa só, é o efetivo formal. O efetivo formal é a mera existência, é o mero ser, tá? É uma existência ou um ser que não está ligado ao ser em si, ao ser que está dentro, tá? Ele não está ligado com a parte interna, ele é um mero externo. Isso é a efetividade formal, tá? Efetividade formal. É importante repetir porque eu quero que você memorize, tá? Eu quero que você memorize. A efetividade formal, ele não é propriamente o efetivo, ele é até antes do efetivo. Ele é mera existência, sem essência. Ele é mero ser, sem essência, tá? Ele é como se fosse um externo, tá? Isso é importante. Esse efetivo tem como seu contraposto, seu oposto, esse lado interno, esse ser em si interno, tá? Que é separado dele, que até aqui está separado dele, que é a possibilidade formal, tá? Um mero possível. Para a gente pensar o que é o mero possível, é possível que uma coisa aconteça e é possível que aconteça o seu oposto, tá? Como é formal, né? É possível que aconteça tanto algo como o seu oposto. Se a gente for fazer uma reflexão, vamos dizer assim, leve, uma reflexão não profunda, uma reflexão rápida e imediata sobre a realidade, nós vamos ter possibilidades ou hipóteses, vamos dizer assim, do futuro, tanto uma hipótese com uma outra hipótese, uma possibilidade com uma outra possibilidade, com uma possibilidade. Então há várias possibilidades na realidade, até aqui, porque é formal. Há várias possibilidades na realidade e são possibilidades opostas que podem igualmente se realizar. E aí, tendo a efetividade formal e a possibilidade formal, Hegel faz um giro que aqui a gente aprende um pouco sobre dialética, sobre o raciocínio dialético. Existe uma unidade da efetividade e da possibilidade formais. Qual é a unidade? É o contingente.
aquele que pode ser ou pode não ser, que pode acontecer ou pode não acontecer. Veja só, aquilo que acontece, mas não é obrigatório que ele aconteça, ele é efetivo, ele existe na realidade. Porém, ele é também apenas um possível, porque ele podia não acontecer. Olha só que genial do Hegel. O livro todo ele tem essas sacadas de unidade de opostos, né? De unidade de opostos, que cria, vamos dizer assim, um meio termo, um meio do caminho, uma fusão, uma mistura dos opostos, que gera uma terceira coisa. E uma das terceiras coisas que ele vai tratar nesse capítulo é o contingente. O contingente, como é aquilo que pode acontecer ou não acontecer, tanto faz ele acontecer ou não, ele, ao acontecer, ele é efetivo. Ele é efetivo. Ele existe. Mas como ele não é obrigatório, ele é apenas um possível ao mesmo tempo. Ele é tanto possível quanto o seu contrário, o efetivo. Ele é a unidade desses opostos. Certo? Fechou? Isso já é genial, isso já daria um prêmio Nobel de filosofia caso existisse para o Hegel, certo? Se ele tivesse vivo também na época do Nobel, se tivesse algo do tipo. Mas ele vai muito mais além, nós vamos debater isso aqui, tá? E nós vamos derivar agora uma outra categoria, que é a categoria de necessidade. Eu vou derivar aqui com vocês, necessidade formal. Nós estamos no formal, nós vamos do formal para o real e do real para o absoluto. Formal, real, absoluto. Nós estamos no formal, na possibilidade formal, efetividade formal, contingência formal e necessidade formal. Como eu disse, o necessário é aquilo que tem que ser assim, tá? Aquilo que tem força de lei. Então, assim, como é que ele deriva a necessidade agora? Ele vai fazer o seguinte, olha, o possível, por ele ser possível, ele não é efetivo. Ele é apenas possível. Mas por ser apenas possível, ele é também ser em si, o lado interno da realidade, tá? Ele é a essência da realidade, o lado interno, como possibilidade, né? Ele é a essência da realidade, ele é o lado interno, tá? Preste atenção nisso. Como ele não é um efetivo, é só um possível, ele é também um lado interno da realidade. Então ele é um mero efetivo. Ele é um possível, mas como é um possível que existe dentro da realidade, ele é um mero, ele existe. Logo ele é existência, logo ele é um efetivo. Só que um efetivo pobre, vamos dizer assim, um efetivo formal. Ele é o seu oposto. O possível é o seu oposto. Deixa eu fazer um parênteses aqui, que eu lembrei uma coisa que eu nem botei na lista do que eu ia comentar, mas eu vou comentar. Lukács, ele diz, ó, se você quer saber o que é a possibilidade, você tem que ver o que é a propriedade das coisas. Um ovo, ele tem a possibilidade de ser comida, de ser cozinhado para ser comido como ovo para um ser humano. Essa possibilidade existe dentro do próprio ovo. Mas como? Por meio de suas propriedades. Porque o ovo tem propriedades específicas, ele pode ser devorado por um ser humano, tá? Então, a possibilidade que tem um ovo deriva de suas propriedades, tá? Mas o possível não é ainda o efetivo, mas se apresenta como de fato um tipo de efetivo pobre, vamos dizer assim, porque ele é exatamente porque ele é apenas possibilidade, porque ele tem propriedades. Logo, como feito de propriedades, o possível é um efetivo. Veja que o possível é seu próprio oposto. Ele é uma realidade interna que é um efetivo, mas não é o efetivo completo, mas é o seu próprio oposto, ele é efetivo. Agora vamos ver o lado do efetivo. O efetivo, ele não está realizado ainda, tá? O efetivo, como existente, ele é um mero efetivo, ele está separado da possibilidade. Como separado da possibilidade, o efetivo é mera possibilidade também. O efetivo é o seu oposto. Lembra que o efetivo caiu na contingência.
essa unidade da unidade do efetivo com o possível deu a contingência. Então, o efetivo, ele é uma mera possibilidade, ele não tem uma base, exatamente isso, ele não tem uma base que faz com que ele seja de fato efetivo. Como ele está separado da possibilidade, que é o ser interno, que é o ser em si, o efetivo isoladamente, ele não tem base, ele não tem fundo. Então ele é contingente, ele é a própria possibilidade, tá? Ele não tem força em si mesmo, então ele é uma mera possibilidade. Ele é também o seu oposto. Nós estamos vendo que a possibilidade é um efetivo e que o efetivo é uma possibilidade, tá? Por que nesse segundo caso? Porque o efetivo não tem uma base própria, ele está separado, ele está isolado, ele é formal. Então ele não se sustenta, então ele é uma possibilidade. E a possibilidade, como ele tem uma realidade, a possibilidade tem propriedades, é uma realidade, ele é a própria efetividade, ele é o seu oposto também. A possibilidade é o efetivo, então cada um é o seu oposto. E essa relação dos dois, essa relação em que eles estão separados, gera necessidade. Gera necessidade. Essa separação, que ao mesmo tempo é uma relação um dentro do outro, produz não só o contingente, mas produz também o necessário, a necessidade. Certo até aí? Então, assim, nós vamos passar do formal para o real, tá? Da possibilidade formal para a possibilidade real, da efetividade formal para a efetividade real. Como nós vamos fazer isso? Primeiro que a necessidade, por ser necessidade, ela é necessidade. Então, dentro da efetividade, com a efetividade junto com a necessidade, quando ela se liga com a necessidade, ela se torna uma efetividade real. Mas existe um deslize aí, tá? Um deslize. Porque agora o efetivo não está separado do possível. Mas o possível como conteúdo, como essência, como o lado interno da realidade, está junto com o efetivo. Está junto com o efetivo. Quando eles se juntam, a efetividade é uma efetividade real. Real mesmo, no sentido de real mesmo, de existente, tá? Então a efetividade se torna real. Se a efetividade se torna real, vai dizer o Hegel, a possibilidade que está do lado de dentro também é real. Também é real. Para entender o que é possibilidade real, a possibilidade formal dizia o seguinte: pode isso, pode aquilo, pode o seu oposto. Então você tem várias possibilidades que se contradizem, inclusive. Mas como a gente chega à possibilidade real mentalmente? Você analisa as condições, você analisa as características daquela realidade, as condições daquela realidade, você analisa as tendências, você analisa como as coisas estão organizadas ou desorganizadas. Então você chega, analisando a realidade por dentro, a efetividade por dentro, você chega a uma possibilidade real. Não é uma possibilidade qualquer, não é um pensamento raso sobre a realidade. Você chega à possibilidade real analisando as características internas da realidade. Então você já não está na possibilidade formal, porque a formal tinha várias possibilidades. Você chega em possibilidades reais, que realmente podem acontecer, que tendem a acontecer, tá? A possibilidade real. Então nós vemos que a efetividade real, ao se unir com a possibilidade, produziu a possibilidade real, tá? Então, assim, na verdade, a possibilidade real é a própria necessidade real. Se algo é realmente possível, então a realidade não pode mudar de outra forma. A realidade tem que ser de certa forma. Por exemplo, se todas as condições de uma coisa existem, se todas as condições de uma coisa existem, então ela se torna realidade. Ela passa para a realidade. Então a possibilidade real
A possibilidade real já é, de certa forma, a própria necessidade real. Porque se algo é realmente possível, ele tem que se tornar realidade. Tá? Se algo é realmente possível, ele tem que se tornar realidade. E se ele tem que se tornar realidade, ele é necessidade. A realidade precisa mudar para outra realidade. A realidade precisa mudar para outra realidade. Então, ele é necessidade real. A necessidade real é a própria possibilidade real que se realizou. Porque a possibilidade real tinha características na realidade que queriam se tornar aquilo, que necessitavam se tornar aquilo, tá? Olha só uma outra unidade que Hegel sacou. Ele diz, ó, a realidade, ela é duas coisas ao mesmo tempo. Ela é efetiva, ela é efetividade, e ela é seu oposto, ela é possibilidade. Por quê? Porque a realidade tem características que faz com que surja um novo efetivo, uma nova realidade, tá? A realidade não está aqui a efetividade com seu material e a possibilidade aqui com seu material. Não, é um material só, um conteúdo só, uma essência só, uma realidade só, uma só realidade que ao mesmo tempo é efetiva, né? Ela existe, ela é efetiva e ao mesmo tempo ela é uma possibilidade, porque ela tem características nela, contradições nela, que faz elas avançar, fazer surgir uma nova realidade, um novo efetivo. Ela é ao mesmo tempo os opostos. Ela é ao mesmo tempo oposto. É tanto efetivo, eu vou insistir, porque isso é genial. A realidade é ao mesmo tempo efetiva e ao mesmo tempo ela é uma possibilidade real. Ela é uma efetividade real, ela realmente existe, e ela é uma possibilidade real. Ela é um conjunto de características, de coisas, de materiais, de realidades que quer se tornar uma outra realidade, que quer fundar um novo efetivo. Tá? Ele é ao mesmo tempo essas duas coisas, isso é genial, isso é genial. Uma das genialidades do Hegel, né? Então, assim, por isso que é uma aventura ler esse livro, é uma aventura muito bom ler esse da lógica, apesar da dificuldade, é uma aventura que vale a pena, viu? Vale a pena. Por isso, siga aqui o curso também que você vai saber mais. Então, assim, olha só, se nós acabamos de dizer que a possibilidade real, ou seja, que a realidade tem características que caminham para uma segunda realidade, para uma nova efetividade, essa possibilidade real é a própria necessidade. Em si mesma, ela é a própria necessidade, porque a possibilidade real tem que se realizar, tem que se tornar ela mesma mais avançada, tem que avançar para ela mesma, mas no futuro, vamos dizer assim. Tem que se tornar necessidade. Mas essa necessidade, dirá Hegel, essa necessidade tem a própria contingência dentro dela. Lembra que a contingência é o que pode ser e o que pode não ser. Tanto faz, vamos dizer assim, pode acontecer ou não. Então Hegel procura fundir necessidade e contingência. A primeira forma que ele faz isso é a contingência gerando a necessidade. O contingente gera a necessidade. Como é que ele diz isso? Ele diz, olha, se a necessidade teve antes dela a possibilidade, a efetividade, a possibilidade, lembra? A efetividade real e a possibilidade real gera uma nova efetividade, que é a necessidade. Essa necessidade. Mas lembra que a união de efetividade e possibilidade é a contingência? No início desse capítulo, do debate desse capítulo, eu disse, alguns minutos atrás, que a união da efetividade e da possibilidade é a contingência. Logo, a necessidade é a união da possibilidade e da efetividade, tá? Ou logo, a necessidade vem da contingência, vem dessa fusão que é a contingência que dá nele, tá? Hegel nisso ele chega tanto à necessidade real, que é uma necessidade relativa, porque é relativa ao que vem anterior, que é a efetividade e a possibilidade juntos como contingência,
como ele chega à necessidade absoluta, a efetividade absoluta, a possibilidade absoluta, a contingência absoluta, mas como necessidade absoluta. Aqui Hegel diz assim, ó, a realidade, na verdade, é a união do interno e do externo como um só, do ser e da essência como um só, tá? Então, assim, o ser e a essência como um só, a realidade toda como um só, como um só. E esse um só, essa totalidade, é a necessidade absoluta, tá? A realidade é necessidade absoluta, né? A realidade, ele é contingente, mas ele é contingente como necessário, tá? Ele é uma necessidade absoluta que gera a própria contingência. Mas a contingência acontece ou não, mas quando acontece ele só expressa a necessidade, ele expressa a necessidade. Então a realidade tem uma necessidade absoluta, como se fosse uma lei absoluta, um desenvolvimento necessário absoluto, que é próprio da realidade. Próprio da realidade. Então a contingência não só vem antes da necessidade absoluta, como ele é fruto da necessidade absoluta. Ele é fruto da necessidade absoluta. Hegel aqui tem é um final de capítulo muito gostoso assim de ler, muito gostoso, assim, me surpreendeu quando eu li a primeira vez, quando eu li agora também. É muito gostoso porque ele diz assim, por exemplo, a necessidade absoluta gera uma efetividade absoluta, uma efetiva absoluta. O efetivo é como se fosse a realidade, tá? Uma efetividade absoluta. Mas a efetividade, se ela é absoluta, ela tem o oposto dentro dela mesma. Tem a possibilidade dentro dela mesma. Veja só o jogo aqui, antes da gente avançar para o próximo, tema. Olha só o jogo que ele faz. A necessidade absoluta tem a efetividade dentro dele. E essa efetividade é também absoluta. Mas se essa efetividade é absoluta, ele tem o oposto dentro dele mesmo. Qual é o oposto? A possibilidade. E essa possibilidade também é absoluta. Mas olha, se a efetividade tem a possibilidade dentro dele mesmo, qual é a fusão da possibilidade e da efetividade? Qual é a fusão da possibilidade e da efetividade? Nós já debatemos isso 2 vezes. A união da possibilidade e da efetividade é a contingência. É a contingência. Então, nós chegamos à contingência absoluta dentro da necessidade. Isso é a forma do Hegel dizer que a necessidade dentro da realidade, a realidade como necessidade, produz a própria contingência. Produz a própria contingência. Tá começando a chover, se tiver um barulhozinho, segura que a gente está no final da aula, tá? Segura, abstrai qualquer som estranho, que nós vamos concluir a aula já já, tá bom? Então, assim, nós vimos que a contingência absoluta surge da própria necessidade. Então, dentro da realidade como necessária, como necessidade, acontece o contingente. O contingente revela a necessidade. Fechado isso, se necessário, repete o vídeo todo, repete a parte que acha necessário, volta para repetir a informação, porque é importante para memorizar, tá bom? É importante que você memorize, isso vai te ajudar no trabalho político, no trabalho científico, no trabalho pessoal, no trabalho filosófico, para a vida mesmo, tá? E é bom, saber mais é bom. Vamos lá. Existe um debate no marxismo da necessidade, que a gente já viu que é uma necessidade como se fosse uma lei, a realidade tem que ser assim, a necessidade e o seu oposto, que é o acaso, que não é a contingência propriamente dita, é algo acaso. O que se sabe da tradição dialética é que o acaso não só é o oposto da necessidade, como é a expressão da própria necessidade. Ele está dentro da necessidade, ele revela a necessidade, ele expressa a necessidade. O exemplo disso mais famoso é a questão da evolução das espécies, de Darwin. Não só de Darwin, né? Mas após Darwin isso ficou mais claro, depois de Darwin.
mas a partir de Darwin, na biologia. Que é o seguinte, acontece o tempo todo na vida animal, nos seres vivos, não só na vida animal, mas nos seres vivos, mutações. Essas mutações genéticas são aleatórias, acontecem à toa, vamos dizer assim, acontece ao acaso, por acaso, tá? Vem um raio cósmico da atmosfera que atravessa, consegue sobreviver à atmosfera, afeta uma célula, um composto ali do corpo e gera uma mutação. Essa mutação, uma radiação por elemento químico na Terra pode gerar mutação também. Essas mutações são aleatórias. São aleatórias. Mas, se essa mutação ajudar os descendentes a se adaptarem à realidade, essa mutação prospera. Se essa mutação, ao contrário, dificultar a vida dos descendentes, esses descendentes morrem e essa mutação não prospera. Veja que aconteceu um acaso e esse acaso se subordinou às leis da biologia. A biologia tem certas leis, né? Inclusive a lei da adaptação, e o acaso que acontece, os acasos que acontecem, que são as mutações, podem ou não prosperar se adaptam bem às leis da realidade, às leis da vida, a lei da biologia. Então, o acaso não é apenas o oposto da necessidade, mas é também uma forma da necessidade de se expressar. Tá? Um acaso, se amanhã Bolsonaro por um acaso ter um infarto e morrer, isso é um acaso que vai afetar as leis da história, mas não negam as leis da história. Ele se relaciona com as leis da história. Tá? Ele pode estar contra as tendências da história ou a favor das tendências da história, mas as tendências da história se impõem junto com o acaso. Tá? E o acaso só prospera na sua relação com a lei, com a relação com as leis históricas, com a necessidade. Isso está claro? Acaso e necessidade está claro? Ótimo. Segunda observação, Lukács, eu já estou citando ele pela segunda vez, Lukács disse que Hegel errou a falar em necessidade absoluta. Hegel fala de necessidade absoluta no final do capítulo que nós estamos tratando. Bom, se há uma necessidade absoluta em que a contingência acontece dentro da necessidade, se há uma necessidade absoluta, o Lukács diz assim, isso acabaria com a probabilidade. E a física moderna, por exemplo, mostra que a necessidade não é absoluta, mas é relativa. A realidade é probabilística. A realidade é probabilística. Então, a necessidade não há, ele usa uma expressão do Lane. Lane diz assim, não há uma situação absolutamente sem saída. Não há uma situação absolutamente sem saída. Isso tem um significado, né? O fato de que não há 100% de uma situação 100%. Há pelo menos 1%, 0,1% de outra alternativa. Essa é a posição do Lukács, eu deixo aqui Lukács, do Lukács, tem várias formas de falar o nome dele, então húngaro não é uma língua fácil, né? Então assim, fica essa posição do Lukács para vocês verem se aceitam ou não. Por exemplo, não é obrigatório que o socialismo vença no final, na crise do capitalismo, na crise da civilização, na crise da nossa espécie. Nossa espécie pode ser extinta nas próximas décadas. Nós podemos entrar em extinção em vez de chegar ao socialismo. Então talvez aí seja um exemplo de que não há necessidade absoluta, mas eu deixo aí para você sua própria reflexão e sua decisão própria, se há também a necessidade absoluta ou se não há, se for um erro de Hegel cedendo a Spinoza, tá?
Terceira observação. Piaget, segundo Nahuel Moreno, e parece que ele tem razão, Piaget deu uma nova contribuição à dialética sem saber que estava dando uma nova contribuição à dialética. A questão é, aqui está a possibilidade e na outra ponta o oposto, a necessidade. São opostos, possibilidade e necessidade, certo? São opostos. O Piaget, ele faz uma fusão dos dois, gera uma terceira coisa, uma unidade, um terceiro excluído, o que está aqui, a possibilidade como absoluta e a necessidade como absoluta, Piaget chega a uma nova solução, que isso ajuda a entender como é o raciocínio dialético, que é a possibilidade crescente. A possibilidade é crescente, ela se torna cada vez mais possível. Cada vez mais possível. A possibilidade é crescente. Então você tem menor possibilidade para maior possibilidade. Vou dar exemplo, tá? Mas veja, com a expressão, com a categoria possibilidade crescente, ele fundiu possibilidade e necessidade. Percebe como é o raciocínio dialético? Apesar de Piaget não saber que estava fazendo isso é um raciocínio dialético. Um está numa outra ponta, como necessidade, numa ponta, e no meio dos dois tinha uma parede, porque na outra ponta totalmente oposta está a possibilidade. Mas quando você mistura os dois, você funde, você chega à possibilidade crescente. Por exemplo, o socialismo não era necessário no início do capitalismo, no século XIX, nem no século XX, tá? Nem totalmente no século XXI. O que existe é uma possibilidade crescente ou uma necessidade crescente do socialismo dentro do capitalismo, tá? O socialismo é cada vez mais possível, assim como cada vez mais necessário, tá? Então, a necessidade não está propriamente no início, mas ele vai tendencialmente cada vez mais sendo necessário, sendo possível. Então, o socialismo é uma possibilidade crescente. O socialismo só pode existir de fato, sem aventura, sem erro teórico e prático, no final do capitalismo, porque o final do capitalismo ele é a consolidação dessa possibilidade crescente de socialismo, tá? Nós chegamos à possibilidade crescente como fusão de necessidade e possibilidade, que coloca essas categorias em movimento, como possibilidade crescente, tá? Aqui eu concluo. A aula foi longa, mas vale a pena, tá? Compartilha, curte, ajuda aí para o canal se manter. Então, é isso. Nós seguimos juntos e a próxima aula é sobre substância, acidente e causalidade. Causa e efeito e tudo mais, que é vital, especialmente para o trabalho científico e concluindo um dos livros, tá? O segundo livro, e a gente vai para o terceiro. Então, até a próxima aula, que é sobre causalidade, logo logo. Até mais.